Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos a estudar acerca do Império das Trevas, Satanás, a sua origem, a sua queda, a organização do reino tenebroso, do reino de Satanás. E nós na quinta-feira passada estudamos acerca de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças ou as hostes espirituais do mal. Nós temos uma luta espiritual e somos convocados a nos portarmos como bons soldados de Cristo, em várias áreas, também nesta, lutando contra não somente a influência, mas também contra o poder das trevas. E o Senhor capacita o seu povo, dando-lhes uma armadura para que nós possamos travar esta luta. A palavra de Deus também tem ensino para que nós conheçamos melhor este inimigo das nossas almas, Satanás e o seu exército, e dá-nos um espírito, quer que nós tenhamos um espírito que discirna entre o bem e o mal. Nós muitas vezes procuramos tanto o bem e devemos fazê-lo, mas não nos podemos esquecer que o mal também existe. O maligno existe. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz para nós sabermos discernir os espíritos, que nem todos os espíritos são de Deus. Há os espíritos que não são de Deus, são de Satanás. E nós hoje vamos estudar acerca dos demónios. Nós pensamos que os demónios, que a sua origem, há outras teorias, mas esta, naquilo que me diz respeito, é que mais me satisfaz, mediante todo o contexto do conhecimento da Palavra de Deus, que pela graça de Deus nós temos. A origem deles, eu penso que os demónios pertencem ao grupo dos anjos que se revoltaram contra Deus, liderados por Satanás. E considerando Apocalipse capítulo 12, nós lemos que nessa rebelião contra Deus, Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, que se transformaram em principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, em hostes espirituais da maldade, neste caso, os demónios. E estas hostes dão-nos a ideia de que são muitos, até porque o exército celestial ainda hoje é composto por milhares de milhares e milhões de milhões. Agora, 1/3 deste exército são muitos. Por isso temos aqui esta referência a hostes espirituais da maldade, demónios. A palavra de Deus também se refere a eles como sendo espíritos, espíritos malignos. E no Velho Testamento nós já vemos referências a espíritos de mentira, por exemplo, que influenciam os homens a mentirem, às vezes compulsivamente. Espíritos de prostituição, que levam os homens a prostituírem-se. Não somente prostituição espiritual, mas também prostituição física. Hoje, sendo assim, e nós acreditamos que seja assim, estes espíritos de prostituição estão a deturpar os valores em relação à família, de fidelidade. No casamento, o homem e a mulher prometem ser fiéis um ao outro e às vezes, passados até poucos dias, estes espíritos de prostituição entram e o adultério é cometido. Espíritos de prostituição. Fala-nos também, a palavra de Deus, acerca de espíritos familiares. E não sei se já pensaram nisto. Há certos pecados que são característicos de certas famílias. Passam como que de uma geração para a outra geração. E tantas vezes não se estabelece uma relação em relação a estes espíritos que caracterizam e que fazem com que certas famílias sejam caracterizados por certos pecados. Influência de espíritos malignos, de demónios. A palavra de Deus fala também acerca de espíritos de enfermidade. Com isto nós não queremos dizer que todas as doenças se devem a demónios, a influência de demónios ou doenças provocadas por demónios. Mas em certas situações são provocadas por demónios.
O Senhor Jesus curou uma mulher que vivia curvada, que não podia endireitar-se. Nós hoje, com certeza, perante isto, nós iríamos fazer um diagnóstico, pensando numa doença da coluna ou algo assim, iriam para a ortopedia, se calhar, não sei, tratamentos de vária índole, e neste caso, o Senhor diz claramente que ela estava presa a um espírito, por um espírito de enfermidade, e Jesus expulsou esse demónio, e a pessoa ficou saudável, ficou bem. Espíritos de enfermidade. A Bíblia fala acerca de espíritos de adivinhação, que prevêem o futuro. E quantos ainda hoje não procuram pessoas com estes espíritos? Consultam acerca do futuro, acerca daquilo que devem de fazer futuramente, empresas que devem de abrir ou não, negócios que devem fazer ou não. Portanto, antes de tomarem qualquer decisão importante, consultam espíritos de adivinhação. A Bíblia fala, por exemplo, acerca de espíritos enganadores que influenciam, nomeadamente, líderes religiosos, para diluírem a palavra de Deus. E alguns têm apostatado da fé, dando ouvidos a estes espíritos sedutores, enganadores ou sedutores, como diz outra versão. E afastam-se da fé genuína, do Evangelho, que vem da fonte de Deus e que está claramente exarado na palavra de Deus. Mas estes espíritos enganadores semeiam o joio no meio do trigo da palavra. Tentam inquinar a água viva da verdade de Deus. E muitas religiões fazem isto, influenciadas por quem? Escolhas próprias, sem dúvida, dos líderes religiosos, mas também espíritos enganadores que provocam e que originam ensinos errôneos, levando multidões à perdição e à condenação eterna. A palavra de Deus diz para nós discernirmos os espíritos, que nem todos os espíritos são de Deus. E o apóstolo João diz: há espíritos que não são de Deus. E precisamos estar apercebidos face a esta realidade do reino das trevas. Durante a grande tribulação, por exemplo, nós lemos que haverá uma batalha, a batalha final, a batalha decisiva entre as forças diabólicas e o Senhor, que vai estar também do outro lado dessa batalha, assentado no seu cavalo branco. E nós lemos em Apocalipse, capítulo 16, que os reis da terra serão convocados para essa batalha. E essa batalha vai se dar em Israel, a chamada Batalha do Armagedon, e os reis serão convocados através de 3 demónios que vão percorrer a terra e aliciar esses reis para travarem essa batalha, com a tentativa de aniquilarem o povo terreno, Israel, como povo, para que os propósitos de Deus não se concretizem em relação a esta nação. Ainda acerca dos espíritos enganadores que diluem a verdade de Deus, colocando mentira nessas verdades, semeando a discórdia, a desarmonia e adulterando a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 18 nós lemos acerca da grande Babilónia, a mãe de toda a prostituição, a chamada prostituta, a grande prostituta, prostituição espiritual, ensinando o que não convém, adulterando a palavra de Deus. E como é que isso se tornou possível? Sem dúvida que foi por escolha de homens, decidiram ensinar assim. Ou então por descuido, não aprofundando o estudo da palavra, não conferindo que aquilo que lhe estava a ser ministrado, que lhe estava a ser ensinado, estava de acordo com a palavra de Deus. Faltou-lhes nobreza espiritual. Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os outros. Porquê? Do que os de Tessalónica. Porquê? Porque eles todos os dias conferiam. Deixou de haver o cuidado para conferir se aquilo que lhes foi ensinado estava de acordo com a palavra de Deus. Mas também, muitos ismos que andam por aí, no campo religioso, com um desconhecimento quase total
do Evangelho, aquele tal Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Acerca desta grande Babilónia, desta prostituição espiritual, nós lemos que um anjo, durante a grande tribulação, vai exclamar com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o género de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. E esta prostituição espiritual, este adultério espiritual, também é o resultado da influência de demónios. Estes demónios, à semelhança de Satanás, querem ser adorados. E infelizmente têm sido adorados. Alguns abertamente, porque há pessoas que se converteram ao satanismo e têm os seus cultos satânicos em que adoram Satanás e adoram os demónios. Mas o que é arrepiante, é que na palavra de Deus o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, isto só para nós vermos a dimensão deste império das trevas, como é que ele pode funcionar e como ele está tão presente, na vida dos homens. E se nós não tivermos cuidado, nós seremos influenciados e às vezes até dominados por estes demónios. Repara, em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala acerca da necessidade de fugir da idolatria. E depois ele adverte desta forma. No versículo 19, diz assim: que digo, pois, ele está a falar acerca dos ídolos e das ofertas, dos sacrifícios que se fazem aos ídolos, imagens, etc. Ele diz: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demónios que as sacrificam e não a Deus. Isto é coisa pesada, é coisa séria. Então agora imaginem alguém prostrado perante um ídolo, uma imagem, a adorar. Como diz a Bíblia, um pedaço de barro ou um pedaço de madeira. E na sua sinceridade está prostrado perante o ídolo, cultuando o ídolo. E por trás do ídolo estão os demónios a ser indiretamente adorados. Isto é tenebroso. Jesus confrontou os demónios, expulsou demónios de pessoas. E a questão da possessão pode ser uma mera influência ou uma opressão diabólica. Por exemplo, no caso de Pedro, um crente, ele tentou dissuadir Jesus a ir à cruz. Quando Jesus disse que convinha, que era necessário ir à cruz, morrer, e nós sabemos a causa e a razão da sua morte, morrer pelos nossos pecados, purificar-nos de todo o pecado. Pedro tentou dissuadir Jesus, dizendo: Senhor, de modo nenhum, tu não vais à cruz. E Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Portanto, Pedro estava a ser usado por espíritos malignos, nomeadamente por Satanás. Há casos de possessão. Um homem que vivia nu entre os sepulcros, violento, foi acorrentado com cadeias e ele rompeu essas cadeias. E Jesus intervém e expulsa todos aqueles demónios, que eram muitos, uma legião, que entraram depois numa vara de porcos, cerca de 2.000 porcos que se despenharam no mar. E depois nós vemos aquele homem vestido, andava nu, agora estava vestido. Não tinha descanso de dia e de noite, agora estava assentado. Estava fora de si, agora estava em perfeito juízo. A expulsão, o Senhor expulsou aquele demónio. Aqueles demónios, melhor direi. Os demónios, lemos na palavra de Deus e podemos extrair esse ensino da palavra de Deus. Têm uma apetência para tentar influenciar os homens e, se possível, habitar nos homens. Tentando imitar Deus, que quer habitar em nós por meio do seu Espírito Santo, e assim nós nos tornarmos templos de Deus. Então os demónios tentam ocupar
a nossa alma, habitar no nosso corpo. É uma passagem em que Jesus diz que alguns foram habitação de demónios. Não entra em pormenores, mas esses demónios saíram dessa pessoa. Não diz como. Nós deduzimos que houve ali uma influência espiritual do Senhor ou dos servos de Deus. E esse demónio saiu e foi para terras áridas. Mas ele não se sentia confortável, entre aspas, nessas terras áridas. Então ele tomou uma decisão. Eu vou voltar para a minha casa. Eu vou habitar lá. A casa está limpa. E isto é uma advertência séria para aqueles que ouvem a palavra de Deus e nunca chegam a converterem-se. Há ali uma influência positiva. Até deixaram algumas coisas. Deixaram alguns vícios. Têm um conhecimento mais apurado da palavra de Deus. Sabem aquilo que o Senhor quer, mas não nasceram de novo. É uma casa que está limpa, adornada, mas se não tiverem cuidado. A Bíblia diz que esse demónio voltou para essa casa limpa e trouxe consigo 7 demónios piores do que ele. E o último estado dessa pessoa era mais sério, era mais grave do que o primeiro estado. Perante tudo isto, podemos estar a ser empurrados por este estudo para vivermos atemorizados, com medo. Mas não há motivos para isto. Não há motivos. Temos é que estar cientes desta realidade. Apercebidos deste perigo. Não nos adianta, pura e simplesmente, ignorar isto. E como alguns até dizerem que nos dias de hoje, isto não é possível acontecer. Eu penso que durante alguns anos, não sei que tempo, só há cerca de 2 meses é que eu me apercebi. Eu tenho uma árvore no meu terreno. Árvore essa, que é uma árvore, portanto, frondosa. Eu já algumas vezes podei essa árvore, os ramos mais baixos. Pus baloiços para crianças debaixo dessa árvore. Eu todos os dias passava ali, várias vezes, está junto ao portão principal que dá acesso à casa. Andava por ali, cortar relva, por ali. E nunca me apercebi de uma coisa. Lá no cimo havia um ninho de vespas asiáticas. E não sei há quanto tempo é que lá estava. Lembro-me que aqui há 2 anos atrás, no passeio, estava pousada uma dessas vespas. E eu a caminhar apercebi-me, até porque já fui apicultor e vi que era uma abelha diferente, era uma vespa diferente, era a tal vespa asiática. E eu pensei, bem, apareceu por aqui, pôr-lhe para em cima. Pois, mas ela era do ninho. Muito provavelmente pertencia a esse ninho. Mas nunca causou problemas. E hoje em dia parece que aparentemente tudo está sossegado, está tudo calmo. Mas o ninho existe. E se eu algum dia, inadvertidamente ou propositadamente, eu tocasse naquele ninho, a minha vida corria perigo, com certeza. É um ninho enorme. Tive que chamar profissionais para eliminarem o ninho. E sabem, às vezes as coisas aparentemente estão sossegadas. Porque nós não mexemos nisto. E muitos, com responsabilidade na obra de Deus, passarem dos pingos. Pensando assim, se nós não falarmos, se não mexermos no vespeiro, também não seremos atacados e não teremos trabalho e a confrontação contra este reino. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que lutar contra este reino. Não somente estamos convencidos da sua existência, mas confrontar, expulsar, quebrar a sua influência no nome do Senhor Jesus. Quanto medo, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Sujeitemo-nos a Deus, resistamos ao diabo, aos demónios, e eles fugirão de nós.
Em todas as coisas, nomeadamente nesta luta, nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo. Não houve nenhum demónio, mesmo que estivessem agrupados numa legião, que conseguissem vencer o Senhor Jesus. Os demónios, inclusivamente, podem ser valentes, disse Jesus. Mas ele era o mais valente. E como o mais valente que era, podia dominar, amarrar, expulsar esses demónios, mesmo sendo eles, alguns deles, valentes. Nós não temos que travar esta luta com a nossa força, com a nossa perícia, com a nossa habilidade. Nós enfrentamos este inimigo no nome do Senhor dos Exércitos, usando a armadura de Deus, a fé em Cristo, sem medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de coragem, de ousadia, de vitória sobre este reino das trevas. Iremos continuar este estudo, querendo o Senhor. Não queremos ignorar este império das trevas. Queremos saber lutar contra ele, conhecê-lo, para que possamos, no dia mau e nos outros dias, todos os dias, estarmos conscientes da sua existência e da vitória em Cristo que nós podemos ter sobre este inimigo. Que o Senhor nos abençoe, dando-nos força, sabedoria, capacidade para lutarmos contra o império das trevas. Amém.